Depois de se conectar ao mundo e entender que ciclos econômicos existem, aquele lugar percebeu uma coisa importante. Em tempos de crescimento, tudo parece fácil, mas quando o ritmo desacelera, cada escolha pesa mais. As feiras ficam mais vazias, algumas oficinas reduzem o trabalho e os comerciantes começam a guardar suas moedas com mais cuidado. E quando o povo fica com medo, a economia tende a andar mais devagar. Foi aí que o Conselho se reuniu para discutir um tema delicado e inevitável: tributação e incentivos. Muita gente torceu o nariz. Afinal, ninguém gosta de entregar parte do que conquistou. Mas antes de qualquer decisão, alguns mais velhos lembraram do começo de tudo. Quando os conflitos eram pequenos e o sábio mediava as disputas, as pessoas ofereciam coisas a ele: alimentos, tecidos, ferramentas. Era uma contribuição voluntária, um jeito de dizer: isso ajudou o nosso lugar. Com o tempo, porém, aquela prática foi ganhando forma e virando algo maior. O que era um gesto virou instituição, e o que era presente virou tributo. Não por maldade, mas porque agora existiam estradas, regras, proteção, reservas e responsabilidades que precisavam de financiamento contínuo. Então o Conselho explicou com calma que tributo não é apenas cobrança, é uma ferramenta de organização, e muitas vezes é o que sustenta o funcionamento de tudo aquilo que mantém a vida coletiva em pé. Eles começaram pelo básico. O tributo existe para financiar o que ninguém consegue fazer sozinho. Estradas, pontes, proteção, manutenção do mercado, armazenamento de grãos para épocas difíceis e até a estrutura que ajudava a manter a moeda estável. Tudo isso tinha custo. No Economês Simples, o Conselho chamou isso de bens públicos, coisas que beneficiam todo mundo e que, se ninguém financiar, deixam de existir ou ficam precárias. Mas então veio a pergunta que sempre divide o povo. E como decidir quanto cobrar, de quem cobrar e para quê? O Conselho abriu um mapa e desenhou 3 caminhos. O primeiro era o tributo mais comum, aquele que aparece em quase tudo que se compra e se vende. Quando alguém leva um tecido, um pão ou uma ferramenta, uma pequena parte volta para o caixa coletivo. Isso ajuda a arrecadar de forma constante, mas pode deixar tudo mais caro. É simples, mas tem um efeito colateral. Pode pesar mais para quem tem menos. O segundo era o tributo sobre renda e trabalho. Quem ganha mais, contribui mais. No Economês, isso é progressividade. A ideia parece justa, e muitas vezes é, mas existe organização e confiança, porque se o povo achar que o dinheiro some, a resistência cresce. E o terceiro era o tributo sobre riqueza e propriedades, terras, casas, estoques. Ele ajuda a financiar o coletivo sem mexer tanto no comércio diário, mas também gera tensão quando as pessoas sentem que estão sendo punidas por terem construído algo. A discussão ficou quente, porque no fundo, tributo não é só economia, tributo é contrato social. Então, o Conselho apresentou um segundo conceito, tão importante quanto a arrecadação: incentivos. Incentivos são sinais. Eles dizem ao povo o que vale a pena fazer. Se o tributo for alto demais para abrir uma oficina, menos oficinas surgem. Se for caro contratar ajudantes, menos empregos aparecem. Se o comércio for sufocado, o mercado encolhe. E se produzir alimento for desvalorizado, a comunidade pode ficar dependente de fora. Isso é o que os estudiosos chamam de efeitos de segunda ordem. Consequências que não aparecem na primeira conta, mas mudam o comportamento das pessoas com o tempo. O Conselho explicou com calma. Uma regra mal desenhada pode arrecadar hoje e enfraquecer a produção de amanhã. Foi quando surgiram as decisões mais inteligentes do episódio. Eles criaram incentivos para o que aumentava o futuro do lugar. Reduziram tributos sobre ferramentas de trabalho, sementes e materiais que melhoravam produtividade. Aumentaram a cobrança sobre desperdícios e luxos excessivos e construíram uma lógica simples. Quem gera valor para o coletivo recebe estímulo para crescer. Mas havia um cuidado importante. Incentivo não podia virar privilégio. No economês moderno, incentivo mal desenhado vira subsídio ineficiente.
ele drena recursos do caixa coletivo sem gerar retorno real. Então, o Conselho estabeleceu uma regra de ouro. Todo incentivo precisa ter objetivo, prazo e resultado observado. Se não funcionasse, seria ajustado. Se não fizesse sentido, seria encerrado. No fim, a comunidade entendeu que o equilíbrio é delicado. Se tributar demais, a economia esfria. Se tributar pouco, falta estrutura. Se incentivar sem critério, o caixa enfraquece. Se não incentivar nada, o futuro trava. E assim, o lugar encontrou um caminho mais maduro: usar tributos para sustentar o essencial e incentivos para plantar crescimento. Mas a história ainda não acaba aqui. Porque o Conselho percebeu que tributos e incentivos são só parte da equação. A pergunta seguinte é ainda maior: o que realmente faz um lugar crescer de verdade? No próximo episódio de Fábulas Financeiras, vamos entrar no tema que separa a prosperidade passageira de prosperidade duradoura: produtividade e crescimento. Como tecnologia, educação, eficiência e investimento transformam um povo ao longo do tempo.